Esse cientista de Harvard está dando várias entrevistas para diferentes jornais no mundo e está alertando que um objeto alienígena está se aproximando da Terra. O chamado 3 Atlas está levantando várias questões, inclusive recentemente a NASA mandou censurar algumas imagens para não serem aí divulgadas ao público, né? Então muita coisa estranha está acontecendo relacionada ao 3 Atlas. O próprio cientista que está aqui, né, que é professor de Harvard, ele é astrofísico, o nome dele é Avi Loeb, ele traz algumas características que são muito estranhas desse objeto interestelar. Ele fala que esse objeto interestelar ele produz a sua própria luz, que ele não apresenta a cauda de um cometa, como é característico de cometa, né? Ele não possui outros comportamentos comuns a um cometa e, inclusive, é como se ele estivesse aí escolhendo a sua própria rota. Ele vai passar perto de 3 planetas e depois ele vai passar por detrás do Sol. E o Avi Loeb coloca que a chance disso acontecer é de 1 em 500, né? Também é dito que ele reflete a luz do Sol. Então veja, o objeto aí se movendo, né, de acordo com imagens que foram captadas. Então tem muita coisa estranha por trás dessa história. Eu quero trazer para você o aspecto espiritual por trás disso, qual é a jogada do sistema com isso. Eu quero trazer para você também o que significa esse 3 Atlas dentro da gematria. Eu vou estar falando um pouco também sobre a profecia ocultista de Alice Bailey, que colocava que próximo do ano de 2025 o mundo começaria aí a ouvir, né, e a se conectar com entes de outras dimensões que iriam nos ajudar em uma nova transição, né, do nosso planeta, onde haveria uma nova era. Eles iriam nos guiar espiritualmente falando e em todos os outros aspectos também, né? Iriam conduzir a humanidade para uma nova era, né, de iluminação. Então, vamos lá. Antes de falar sobre o 3 Atlas, é importante a gente destacar o seguinte. Desde 2007, de acordo com o que a ciência e a grande mídia vem divulgando, o mundo já detectou 3 objetos interestelares, né? Entre eles nós temos o Oumuamua, que também apresentou várias características estranhas. Nós tivemos também o Borisov, que esse, pelo menos de acordo com o que foi ali observado, parecia ser um objeto interestelar natural. E também o 3 Atlas, né? Eu estou falando aqui dentro da narrativa do sistema, tá? Então, o Oumuamua, inclusive, de acordo com alguns cientistas, é como se ele tivesse a capacidade de controlar sua própria velocidade. Então, várias características estranhas foram percebidas no Oumuamua. E o 3 Atlas agora é um outro objeto interestelar que levanta várias e várias perguntas, né? Nós temos até mesmo aqui algumas matérias de veículos do sistema falando a respeito disso, tá? Daily Mail. Cientistas ficam perplexos quando objeto interestelar misterioso produz sua própria luz, desafiando a teoria dos cometas. Então aqui, né, eles estão falando a respeito do 3 Atlas. Não só isso, nós temos uma notícia recente agora que é bem estranha. O objeto interestelar é flagrado emitindo metal misterioso que sugere origem tecnológica. Também está sendo falado a respeito do 3 Atlas, né? Nós temos também o seguinte, para que você veja, não é só o Avi Loeb que está falando a respeito disso não, tá? Nós temos outros cientistas também levantando essa possibilidade de que, na realidade, o 3 Atlas pode ser tecnologia alienígena. Nós temos até um artigo aqui que foi feito por 3 cientistas diferentes e aqui eles levantam vários dados, né? Eles levantam a composição, eles levantam a rota, eles falam sobre várias questões aí que são estranhas por trás desse 3 Atlas. Temos aqui outro cientista também que faz, né, um comentário a respeito dessa nova descoberta, né, da malha de níquel no 3 Atlas, como se fosse realmente uma assinatura tecnológica. Então tem muita coisa estranha acontecendo, tá? Inclusive, nós temos essas imagens aqui, veja só, do 3 Atlas. Olha que coisa estranha, é como se fosse um arco-íris, né? Algo realmente, enfim. E o que ocorre, meus amados? Existem pessoas que acreditam que nós estamos próximos aí
de nos conectar com inteligências de outras dimensões e que elas irão nos ajudar. Assim como Alice Bailey, já no século XX, falava, né? É importante dizer que Alice Bailey era uma luciferiana, tá? Nós temos pessoas que hoje acreditam que esses seres estão chegando e que todos esses sinais que estão se intensificando de aliens, de OVNIs e etc., na verdade são bons sinais, porque isso significa que nós estamos próximos de nos conectar com estes seres benevolentes. E eu quero mostrar até para vocês aqui um exemplo disso. Eu peguei de um canal aqui no Brasil, tá? Eu censurei o rosto do rapaz para não gerar nenhum constrangimento a ele. Ele não é o grande inimigo, né? Ele é só uma pessoa que acredita em uma mentira. Então, vamos aqui ouvir o que ele defende. A gente precisa entender que a chegada desse objeto interestelar, ele é mais que um simples evento astronômico. Ele é um indício, ele é um evento cósmico relacionado à nossa transição planetária, né? Então, independente se ele faça contato ou não, é? O nosso papel é manter as vibrações, né? Porque se houver algum contato, não como esperado, é uma onda de rádio, alguma coisa, será enviado contato com pessoas por forma de telepatia, algum tipo de contatos individuais em algumas pessoas. Então nós precisamos estar com o coração e a mente aberta nesse momento, porque é agora que algumas respostas podem acabar sendo reveladas para a gente, não é? Então é importante que nós, como despertos, estejamos atentos a esse detalhe, não como um evento simplesmente astronômico, mas um marco cósmico na história da transição do planeta. Lembrando que esse objeto ele está carregado de frequência, né? Então o universo é luz, frequência e vibração. Então a gente precisa estar equivalente, adaptado a esses parâmetros, para quem sabe a gente antecipar, e se de fato for um objeto a fim de fazer contato, ele vai fazer e nada vai impedir, né? Então é só a gente estar apto a receber tal contato, se assim for o caso, né? Lembrando que existem seres ao redor da Terra que contribuem, regulamentam toda essa questão da transição. Então nada que está acontecendo é indevido, tudo está cooperando para o nosso processo espiritual de despertar. Então a nossa parte não é questionar, mas sim se adaptar ao fluxo, não é verdade? Independente do que isso possa culminar. Pois é, inclusive nessa fala dele, ele basicamente está nos dizendo que nós precisamos nos preparar espiritualmente para nos conectarmos com esses seres. E o que é interessante? Quando a gente vê essa figura aqui, Alice Bailey, que inclusive fundou a Lucis Trust, que tinha ligações com a ONU, né? Alice Bailey é uma luciferiana, uma satanista, que falava sobre essa nova era, né? Uma era semelhante àquilo que ele está falando aqui, né? A transição planetária, uma era onde a humanidade iria avançar, evoluir espiritualmente, tecnologicamente, nós iríamos avançar como sociedade em todos os aspectos. Inclusive, eu tenho aqui um artigo que vai falar um pouco sobre isso, tá? O artigo coloca, né, a grande Assembleia Geral e a externalização da hierarquia. Veja só. Um dos aspectos mais marcantes da obra de Bailey é sua natureza aparentemente preditiva, particularmente em relação aos eventos projetados para ocorrer por volta de 2025. O livro fala de uma grande Assembleia Geral de hierarquia, né? E é interessante por quê? Porque dentro do satanismo, né, demônios são divididos por hierarquias. A própria Bíblia também fala um pouco a respeito disso, né? Enfim, então é interessante esse termo que ela utiliza. Então veja só. E da externalização da hierarquia. Então essa hierarquia iria se externalizar, ela iria se mostrar por volta de 2025. Sugerindo que entidades espirituais se manifestarão fisicamente no mundo. Essas alegações, quando vistas sob uma lente crítica, parecem se alinhar intimamente com o que hoje reconhecemos como os planos dos Illuminati para a nova ordem mundial. Os escritos de Alice Bailey descrevem uma hierarquia espiritual de seres, a quem ela chamou de hierarquia, que busca ativamente influenciar os sistemas sociais, econômicos e políticos do mundo.
Sua revelação oculta de uma hierarquia externalizada postula que a partir de 2025, essas entidades espirituais farão sua presença fisicamente conhecida, agindo por meio de instituições humanas selecionadas para promover seus objetivos. Então veja, quando a gente lê isso aqui é interessante. Por quê? Em primeiro lugar, né, ela coloca que essas entidades buscam ativamente influenciar sistemas sociais, econômicos e políticos do mundo. Isso se parece muito com o que os demônios vêm fazendo, né? A própria Bíblia coloca que Satanás é o Deus desse mundo. Eu venho colocando para vocês aqui sobre o que é a Grande Babilônia, né? Muita gente por muito tempo entendeu que a Grande Babilônia era a Igreja Católica. E quando eu, particularmente, desde que lancei aqui o canal, eu coloco de outra forma. Na realidade, para mim, a Grande Babilônia é todo o sistema mundial. Ele compreende sistema religioso, ele compreende sistema político, ele compreende sistema econômico, ele compreende tudo, né? A farmaquia, por exemplo, a farmácia, né? a falsa ciência, a falsa medicina, tudo isso está dentro da Grande Babilônia, está dentro do sistema. Então, esses seres aqui, como ela mesma não deixa esconder, é o que eles fazem. Eles estão no controle de todos os aspectos que regem as nossas vidas todos os dias. Então veja, e aqui também é dito que esses seres, a partir de 2025, próximo do ano de 2025, eles começariam a mostrar sua presença e eles utilizariam de instituições humanas, né, selecionadas para promover isso. Então por que isso é interessante? Desde 2020, o que a gente vem vendo? A gente vem vendo o Congresso americano falando de aliens. A gente vem vendo a NASA deixando pistas sobre aliens. A gente vem vendo outros observatórios aí deixando pistas sobre aliens. A grande mídia agora e esses cientistas aí falando sobre aliens. Então, se cumpre o que Alice Bailey colocou, né? Instituições humanas selecionadas para promover seus objetivos, para fazer com que esses seres fossem apresentados para a humanidade. Então, vamos continuar lendo aqui. A Grande Assembleia Geral, profetizada por Bailey, é uma reunião de seres descrita como necessária para a transição da humanidade para uma nova era de iluminação espiritual, semelhante ao que a gente viu, né, esse rapaz aqui falar, né? E muita gente acredita nisso, principalmente ligados ao espiritismo. Críticos argumentam que sua obra delineia planos que se assemelham muito aos métodos e objetivos atribuídos às sociedades secretas, como os Illuminati, que frequentemente são considerados como a busca de um governo mundial e uma religião global unificada, liderada por líderes sobrenaturais ou espiritualmente capacitados. Então, basicamente, meus amados, o que nós estamos vendo agora faz parte de toda essa grande operação, tá, da externalização da hierarquia. Não estou dizendo com isso que o 13 Atlas é uma nave de ETs que irá se apresentar à humanidade e a partir daí todo o engano satânico vai começar. Não. Pode ser, assim como pode não ser, mas o que está acontecendo agora é que eles estão preparando a humanidade, eles estão preparando a todos para esse contato, né, de várias formas. E é interessante porque quando a gente vê não só essa profecia de Bailey, a gente vê algumas culturas antigas, a gente enxerga que esses seres lá atrás que foram adorados, que requeriam, né, sacrifícios, requeriam sangue, requeriam culto, né, das sociedades ali, eles se apresentavam como deuses, muitas vezes com naves, como é o exemplo dos Dogons, por exemplo, né? E para os Dogons e para outros povos, esses deuses, quando deixavam seus conhecimentos, etc., eles também deixaram uma mensagem para esses povos, dizendo, ó, nós vamos voltar. Em um determinado momento, no futuro, nós iremos voltar para guiar a humanidade. E hoje os círculos da nova era, do ocultismo, também acreditam nisso. Eles estão esperando por esse momento. E tudo isso está acontecendo próximo do ano de 2025. Então Bailey falou lá no século XX, lá em 1900, isso está se cumprindo agora, né? E a gente vê vários sinais de que essa hierarquia está aí preparando o mundo para se externalizar, para se mostrar. A própria Bíblia coloca que esses demônios vão se manifestar. Em Apocalipse 9, se eu não me engano, é falado sobre o poço do abismo, ele vai se abrir, demônios vão se manifestar, né? Os demônios que estão presos no rio Eufrates também vão se manifestar, demônios semelhantes a rãs também vão se manifestar, e muitas, né, das culturas que falam sobre esses deuses que vieram em naves, apresentam eles inclusive com aparências semelhantes a rãs. Então, quando a gente conecta os pontos, entende todos esses sinais, a gente consegue entender exatamente o que está acontecendo. Tudo isso é engano satânico, né? O próprio jogo INWO, lá em 1995, que nos revelou muitas coisas, ele traz essa carta, né? UFOs, ou seja,
A partir de 2025, dentro do plano da agenda global, nós veríamos muito falar sobre aliens e sobre os UFOs, ou seja, objetos voadores não identificados, né? Agora eles até atualizaram o termo e estão chamando de UAPs. Então, para nós que somos cristãos, meus amados, nós precisamos observar tudo isso. Tá? São sinais dos tempos, são doutrinas de demônios que estão sendo vendidas para a humanidade com verniz científico, com verniz histórico e também de espiritualidade. Tá? Atuam em vários setores, estão enganando muita gente, e quando eles começarem a fazer sinais e maravilhas, aí é que vai ser difícil para muita gente, né? Muita gente vai cair mesmo. Hoje em dia as pessoas estão cada vez mais vazias, cada vez mais, enfim, afastadas do Criador e estão sendo preparadas para esse tipo de coisa, né? Para essa grande mentira que será vendida à humanidade. Agora, eu quero trazer para vocês aqui dentro da gematria algumas coisas interessantes, tá? 3 Atlas dentro da gematria, na cifra EG3, corresponde ao valor 123. Vamos ver outras sentenças aqui na gematria que também possuem esse mesmo valor. O dia em que a Terra parou. Esse é um filme, meus amados, que foi feito pelo Keanu Reeves e é muito interessante. Por quê? Ele descreve um asteroide que está vindo em direção à Terra. E aí os cientistas são chamados, né, e são ali informados que esse asteroide ele vai colidir com a Terra e vai causar um evento de extinção, né, que ele é um asteroide maior do que o asteroide que eliminou os dinossauros no passado. E, enfim, não tem mais o que fazer. Os cientistas são chamados, tal, eles ficam observando. E de última hora, quando ele está para colidir com a humanidade, na verdade, o que era para ser um asteroide é uma nave, né, extraterrestre completamente diferente, né? Ela é meio redonda, como está aqui. Deixa eu tentar abrir essa imagem para que você veja. Ela é redonda, né? Ela é gigantesca e tal. Então, aqui nós já temos a programação preditiva, né? Observe os asteroides, observe os cometas, alienígenas, tudo isso está relacionado, eles vão implantando essas mensagens no subconsciente das pessoas. Nós temos também Não Olhe Para Cima, um filme do Netflix que fala a respeito de um cometa, né? Tem até aqui essa imagem, olha só, eles apontando para o alto, né? Fala de um cometa que irá colidir com a humanidade e causar um evento de extinção, né? Então, de novo, colocando na sua cabeça a respeito de cometas, tá? Para você prestar atenção nisso. E nós vamos ver muitas notícias ainda. Talvez o 3 Atlas seja uma notícia dentro de várias outras que a gente vai ter de objetos interestelares de agora em diante, né? Isso vai se intensificar bastante. Civilização avançada também corresponde ao mesmo valor do 3 Atlas. E como a gente está vendo, muitos estão levantando a possibilidade de que, na realidade, isso é obra de uma civilização avançada, né? Como mostra aqui até essa própria matéria. O objeto interestelar é flagrado emitindo metal misterioso que sugere origem tecnológica. Outra sentença, manifestação antiga, como eu disse para vocês, né? Muitos povos colocam que os deuses deles, que são deuses estelares, né? Que possuem suas naves, etc., eles irão se manifestar. Então, para muitos, isso são profecias se cumprindo de suas religiões, de suas espiritualidades, né? Então, eles celebram isso. Armadilhas do movimento da nova era também corresponde ao mesmo valor que o 3 Atlas. Veja só que interessante. Então, nós vimos esse rapaz aqui, né, celebrando, dizendo que a gente tem que se preparar espiritualmente para a chegada desse objeto, né, para o contato com esses seres alienígenas, etc. Alice Bailey também diz a mesma coisa. E o 3 Atlas está conectado com armadilhas do movimento da nova era, né? Não à toa. Temos outra sentença, guerra de informação. Tudo isso é guerra de informação, tá? Eu particularmente, eu não caio nessas historinhas aqui, mas eu entendo que existe uma guerra de informação por trás disso e eu não ignoro isso, tá? Eu não ignoro isso de maneira nenhuma. Eu sei que a NASA mente, que muitas dessas imagens que nos são mostradas são manipuladas. Agora é importante a gente entender a narrativa por trás disso, né? E temos também fenômenos sobrenaturais. Tudo isso diz respeito a fenômenos sobrenaturais. Sinais no céu, né? Tudo isso a Bíblia já predisse e agora nós estamos experimentando, né, várias e várias coisas que são estranhas, né? Se a gente fosse, eu sempre puxo esse exemplo, se a gente for
puxar 20, 30 anos atrás, a gente não veria notícias sobre alienígenas na grande mídia, né? Cientistas falando abertamente sobre isso, falando que objetos alienígenas estão se manifestando, enfim. Então, se você me perguntasse, Lucas, o que é esse 3i Atlas? Ele é uma nave extraterrestre que vai agora se conectar com a humanidade? Olha, eu diria que não. Mas as narrativas estão ficando cada vez mais fortes, né? Eles estão cada vez mais falando sobre alienígenas. Tem até essa matéria aqui que eu vou trazer para você, mais um veículo de comunicação da mídia. Em todos os vídeos que eu trago, meus amados, eu trago fontes do sistema mesmo, tá? Fontes oficiais, não são blogs de curiosidade, nem nada do gênero, não, são fontes do sistema, tá? Que são aí referidas como fontes confiáveis, né? Então veja o que eles colocam. Pesquisadores de Harvard sugerem que alienígenas podem estar caminhando entre nós na Terra. É o que eu falei para vocês no último vídeo, né? Eles estão criando de todas as formas aí um engano para que as pessoas confundam atividade demoníaca com atividade extraterrestre, ou com inteligência artificial, ou com multidimensões, né? E por aí vai. Então, esse é o momento para que nós que somos cristãos estejamos aí atentos a todas essas mensagens do sistema, estejamos aí atentos a todas essas armadilhas do maligno, a todas essas doutrinas de demônios. Muito bem, meus amados, eu encerro esse vídeo por aqui, tá? Agradeço a você que assistiu até esse momento e também deixo para você, né, a nossa chave Pix, caso você queira contribuir para o nosso trabalho. Matrix Mundial é um trabalho que é 100% financiado por vocês, então toda a pesquisa que eu faço aqui, todo o tempo que eu tenho para poder despender ao Matrix Mundial é graças às contribuições de vocês. Então contribua, deixe também sua mensagem quando você for contribuir através do Pix e também contribua através do PayPal, tá? Todos esses meios para contribuir, você tem o Pix tanto aqui na nossa tela, também na descrição, e também você tem o PayPal na nossa descrição. Meu muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui e até o nosso próximo estudo aqui no canal Matrix Mundial.